Fala pessoal, aqui é John Daniel TraderBot e bem-vindo ao quinto vídeo da série Passeando pela Lojinha, uma série especial em função do lançamento do curso de automatização de trading em NTSL, que essa semana está com desconto de 30% para quem se inscrever com antecedência. Então aproveite a condição especial, garanta sua vaga, que você ainda pode participar de sorteios de mentorias comigo e de camisetas da Daniel TraderBot. Neste vídeo nós vamos analisar o setup clássico de cruzamento de 3 médias. O setup de cruzamento de 3 médias é uma das estratégias que é disponibilizada na loja do Profit. Nós já vimos em um vídeo anterior o setup de cruzamento de 2 médias. Então eu resolvi fazer nesta sequência para poder ficar mais claro a diferença dos dois setups. É um setup que se enquadra na categoria de rastreamento de tendência e, portanto, vale as mesmas considerações que eu fiz para o setup de cruzamento de 2 médias. Sem mais delongas, vamos então para a apresentação aqui para a gente poder ver a análise de desempenho deste setup. Bom, então nós temos na loja de estratégias do Profit a estratégia cruzamento de 3 médias, uma estratégia gratuita, disponibilizada por Marconi Trader, e aqui ele coloca um vídeo explicando aqui como funciona este setup, que já foi assinado por 897 pessoas no momento em que eu dei esse print screen aqui. Pela mesma razão do vídeo anterior, eu optei por implementar a versão clássica do sistema de cruzamento de 3 médias para poder realizar esta análise de desempenho. Ou seja, não estamos utilizando o código-fonte do Marconi Trader, e sim uma implementação clássica do sistema de cruzamento de 3 médias. E eu vou explicar aqui como funciona. A fonte deste material aqui é o livro do John J. Murphy, de 1999, chamado Technical Analysis of the Financial Markets. Então é um livro Black Book utilizado como referência por diversos autores da área de análise técnica. O cruzamento de médias, que é chamado em inglês de crossover, no caso utilizando 3 médias, triple crossover, utiliza uma média rápida, intermediária e lenta. E na literatura clássica a gente observa a utilização de médias exponenciais de 4, 9 e 18 períodos, onde fundamentalmente utilizava-se este tipo de setup para gráficos diários. Então, no mercado em alta, como que as médias irão se comportar? Nós teremos a média rápida acompanhando de forma mais próxima o preço dos candles. Então, ela estará acima da média intermediária, que por sua vez estará acima da média lenta. No mercado em baixa, acontece o oposto. Nós temos a média rápida abaixo da média intermediária, que está abaixo da média lenta. E como são gerados sinais desse sistema de trading baseado no cruzamento de 3 médias? A gente vai fazer uma compra mercado quando a média intermediária cruzar para cima da média lenta. E quando que isso vai acontecer? Inicialmente a gente precisa estar numa tendência de baixa. A média rápida tem que estar abaixo da média intermediária e abaixo da média lenta. Quando a média rápida cruza acima da média intermediária e acima da média lenta, isso é um alerta de que esta tendência de baixa pode estar se encerrando e pode ocorrer uma reversão ou uma consolidação. A próxima etapa seria a média intermediária cruzar acima da média lenta, e este seria o sinal de compra do sistema de triple crossover. A situação é análoga para o sinal de venda. Então a gente precisa estar numa situação de mercado em alta, ou seja, média rápida acima da média intermediária, acima da média lenta. Quando está esgotando o movimento, a média rápida vai cruzar para baixo a média intermediária e a média lenta. Em seguida, quando a média intermediária cruzar abaixo da média lenta, nós temos ali uma confirmação do sinal de venda. E como vai ser feita a gestão das posições? O encerramento da posição então vai ser dado pelo próprio setup. Se a gente tiver comprado, ou seja, numa tendência de alta, nós vamos liquidar a posição se a média rápida cruzar abaixo da média intermediária. Se a gente estiver vendido, numa tendência de baixa, nós vamos liquidar a posição se a média rápida cruzar acima da média intermediária. O sistema de cruzamento de 3 médias permite uma certa liberdade na definição dessas regras. Você poderia, por exemplo, utilizar, ao invés da média rápida cruzando a média intermediária, para poder fazer o encerramento da posição, usar a média intermediária cruzando a média lenta. Bom, explicado em linhas gerais como funciona o sistema de cruzamento de 3 médias, eu vou mostrar aqui o código-fonte e passar rapidamente por ele
porque ele é muito parecido com o cruzamento de duas médias. Então aqui estamos no editor de estratégias do Profit, e este código de cruzamento de 3 médias tem aproximadamente 60 linhas. É um código simples. Vou explicar aqui rapidamente para você ter uma ideia de como funciona o código-fonte. Nós temos da linha 1 a 4 os parâmetros de entrada, que seria a quantidade de períodos da média rápida, intermediária e lenta, que foi definido o valor padrão em 4, 9 e 18, conforme o livro de referência que eu indiquei no início deste vídeo, do John Murphy. Como variáveis do programa, nós temos sinal de compra, sinal de venda, sinal de liquidação, que são do tipo booleano, e temos a média rápida, intermediária e lenta, que é do tipo float. O corpo principal do programa começa na linha 10. E o que a gente faz aqui? A gente inicializa os sinais todos com valor falso. A gente atribui valor às médias, rápida, intermediária e lenta, utilizando médias exponenciais sobre a série de dados de fechamento, utilizando os parâmetros de quantidade de períodos para cada média. Linha 20 a linha 30, nós vamos plotar as médias no gráfico para utilizar isso como suporte visual quando a gente aplicar isso em gráficos ou no módulo de automação. Na linha 32, nós temos a geração dos sinais. Então, se eu já tiver o cálculo da média lenta, se for diferente de 0 a média, significa que já tenho os valores de todas as médias. Então, eu tenho o primeiro bloco if aqui, que vai gerar o sinal de compra. Tenho o segundo bloco, que vai gerar um sinal de liquidação. Um terceiro, que vai gerar um sinal de venda. E um quarto, que também vai gerar um sinal de liquidação. Então, vamos lá. Primeiro bloco, linha 35 a 39, nós vamos verificar se a média rápida está acima da intermediária e se a intermediária cruzou para cima a média lenta. Então, no instante atual, a intermediária tem que estar acima da lenta e no candle anterior, a intermediária tinha que estar abaixo da lenta. Isso vai ensejar um sinal de compra. Vou atribuir o valor true a esta variável. Se eu estiver comprado e a minha média rápida cruzar abaixo da intermediária, nós vamos dar um sinal de liquidação da posição. Se a média rápida estiver abaixo da intermediária e a intermediária cruzar para baixo da média lenta, nós vamos ter um sinal de venda. E uma vez que eu estiver vendido, se a média rápida cruzar acima da média intermediária, nós vamos ter um sinal de liquidação também. Por fim, na linha 56 a 58, nós vamos fazer o envio das ordens e todas as ordens vão ser a mercado. Então, na linha 56, eu vou verificar se eu não tiver posição, tiver um sinal de compra, eu vou comprar mercado. Se eu não tiver posição, tiver um sinal de venda, eu vou vender a mercado. Se eu tiver uma posição e tiver um sinal de liquidação, então eu vou encerrar a posição. E é isso. Então, de forma bem resumida, passei aqui rapidamente pelo código, é bem simples. Esse código vai estar disponível no fórum da comunidade NeoTraderBot e o link vai estar na descrição deste vídeo. Vamos então para a análise deste setup. Então, para análise, nós seguimos a metodologia que a gente estabeleceu para esta série de vídeos de analisando as estratégias da loja de estratégias do Profit. Se você quiser dar um pause e ler aqui, fique à vontade. Como eu já expliquei 4 vezes nos vídeos anteriores, eu vou passar aqui rapidamente. Aqui tem o resultado de todas as simulações executadas para o cruzamento de 3 médias. A linha em cinza significa uma simulação que teve apenas 30 trades e, portanto, não dá para confiar estatisticamente neste resultado. Então, ele é desconsiderado para fins de geração de estatísticas. Eu vou seguir para poder apresentar para vocês um quadro onde resume estes resultados aqui. Então aqui nós temos um quadro que demonstra uma métrica que é o retorno anual dividido pelo drawdown máximo da curva de capital. E a gente observa que o cruzamento de 3 médias ele teve um desempenho muito ruim em tempos gráficos muito curtos, de 1 minuto, para 5 minutos. Alguns ativos também apresentaram um resultado ruim. O melhor resultado aqui das simulações seria Petro 4, 15 minutos. No entanto, este valor aqui de 1,49 para essa métrica destoa do restante dos valores. Então, isso aqui é uma forte evidência de que a simulação possa ter ocorrido em overfitting e, portanto, ela não foi considerada como melhor execução deste setup. O próximo maior valor da métrica é para Petro 4 no tempo gráfico de 60 minutos, obtendo o valor 0,23, um valor bem diferente
deste daqui, porém mais próximo da distribuição dos demais valores da métrica. A pior execução ficou para Itaú 4 no tempo gráfico de 5 minutos, menos 0,85, desconsiderando aí as outras execuções de 1 minuto nos ativos que a gente verificou que o desempenho foi muito ruim. Se fôssemos fazer um resumo estatístico das simulações, nós teríamos para todas essas simulações aqui uma média de retorno anual de menos 15%, mais ou menos 29%, e uma média de drawdown máximo de 24%, mais ou menos 7,9%. Aqui nós temos um gráfico onde a curva laranja é o critério de Kelly, então tudo que estiver acima da curva laranja existe uma expectativa positiva de crescimento capital ao longo do tempo, tudo que estiver abaixo não vale a pena investir nessa estratégia porque você vai perder dinheiro. Então observem que está mais ou menos dividido, metade aqui das simulações estão acima, metade estão abaixo. A gente observa que a taxa de acerto deste setup gira em torno de 35% a 40% e a relação de risco-ganho variou aqui de 1 ponto alguma coisinha até 3,5. Se a gente excluir do nosso resumo estatístico as simulações aplicadas ao gráfico de 1 minuto, nós vamos ter uma média de retorno anual de menos 2%, mais ou menos 8%, e uma média de drawdown de 23%, mais ou menos 8%. Aqui nós temos um gráfico das operações realizadas pelo que nós consideramos como melhor execução deste setup, que foi no ativo Petro 4 para o tempo gráfico de 60 minutos. A gente teve 381 operações, uma taxa de acerto de 35%, um risco-ganho de 2,14% e houve operações que foram carregadas para outros dias, caracterizando aí swing trade. E o que isso impacta na nossa análise é que quando a gente tem operações de swing trade, a gente tem uma exigência maior de margem e, portanto, a gente precisa de um capital maior para poder operar essa estratégia. Aqui nesse slide nós temos a curva de evolução do patrimônio. O backtesting para Petro 4 60 minutos durou aproximadamente 5 anos, teve um resultado líquido de R$ 636, um retorno anual de 3,5%, tivemos aqui um custo de transação de R$ 254 e um drawdown percentual aí de 15,2%. O capital então recomendável para se operar essa estratégia é de R$ 3.200. Visando aproximar ao máximo esse backtest da realidade, a gente aplica a sensibilidade ao slippage. Quando nós aplicamos um tick de slippage, o que a gente observa é uma degradação do retorno anual da estratégia, que passa de 3,54% para menos 0,45%. Com mais um tick, esse retorno anual passa a ser menos 3,24%, e seguindo até 4 ticks de slippage, a gente chegaria a um resultado anual, um retorno anual de menos 5,42%. Então, como melhor resultado deste setup de cruzamento 3 médias, nós vamos considerar a aplicação de 2 ticks, no caso aqui por ser uma ação, e aí nós vamos considerar o retorno anual da estratégia de menos 3,24%. Aqui a gente tem um radar de desempenho, onde a gente observa que todas as dimensões analisadas estão aquém do critério de aceitação. A gente teve uma taxa de acerto de 33%, abaixo do 50% desejado, um drawdown máximo de 21%, superando mais de 2 vezes o drawdown máximo desejado, um risco-ganho por operação de 1,89, abaixo do valor aceitável de 2, e um retorno aí de menos 3,24%, seguido pelo risco-ganho do patrimônio de menos 0,16, devido ao retorno negativo. Então, no hall de estratégias, a estratégia de cruzamento de 3 médias vai ocupar a 5ª posição, então ficando apenas à frente do setup 1, 2, 3. Por enquanto, das 5 estratégias que nós analisamos, todas elas tiveram um desempenho pior do que a taxa Selic. Isto significa que as estratégias não possam performar melhor que a Selic? Não, não significa. O que nós estamos fazendo aqui é aplicar simplesmente a estratégia na forma como estão na loja de estratégias, por exceção do cruzamento de média, que a gente aplicou aqui um setup clássico. O que a gente poderia fazer para tentar melhorar o desempenho dessas estratégias? A gente pode filtrar os sinais de entrada, a gente pode aplicar a gestão de risco das operações, e quando a gente realiza essas mudanças no setup, a gente precisa refazer todo o processo de análise, porque o comportamento do setup será diferente. Então a gente precisa recalcular, refazer o backtesting
para este novo setup. Então, aproveitando os momentos finais deste vídeo, eu gostaria de reforçar que esta semana nós estamos em uma condição especial para o curso de automatização de trading e NTSL da comunidade NeoTraderBot. Para os alunos que se inscreverem esta semana, terão direito a 30% de desconto e ainda poderão participar do sorteio de mentorias e de camisetas da NeoTraderBot. Neste curso, nós iremos abordar em profundidade os aspectos importantes de simulação, de backtesting, como realizar a otimização de estratégias, quais são os cuidados que a gente tem que ter para poder programar uma determinada estratégia, como que a gente pode filtrar sinais, como que a gente pode aplicar uma gestão de risco às operações, programar as gestões de risco. Então tudo isso vai ser passado num grau de profundidade suficiente para que o aluno possa exercer a programação, criar seus próprios setups com autonomia e desenvoltura. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Também espero que as próximas estratégias que a gente venha testar aqui, a gente seja surpreendido por bons resultados. Mas por enquanto, a mensagem que a gente está observando por essas análises que estamos fazendo é que o barato sai caro. Todas as estratégias aqui, que são disponibilizadas gratuitamente na loja de estratégias, estão demonstrando não ter um desempenho compatível para a gente possa incorrer em risco na aplicação dessas estratégias numa conta real. Sempre que eu vejo os vídeos do Stormer, ele sempre diz para a gente desconfiar do que ele diz, e eu acho que esses números, os dados não mentem, né? Então, se a gente observa em backtest que a estratégia não tem uma expectativa positiva de retorno, então não adianta insistir, não adianta você achar que vai colocar a estratégia numa conta real e vai começar a obter lucro. Você pode até ter sorte e ter lucro por um determinado período de tempo, mas estatisticamente a chance maior é que você venha a ter prejuízo. Então o backtesting serve para isso, para você testar e validar a estratégia antes de colocar em conta real e perder dinheiro. Então a gente já testou aqui 5 estratégias e vimos que elas não são interessantes para aplicar em conta real. E o que a gente perdeu com essas 5 estratégias? Nada, a gente fez apenas backtesting. Então eu agradeço pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Até!